Estou chegando aqui no Centro Cultural Malbataan, o homem que calculava, aqui na cidade de Queluz. E olha só quem já está vindo me receber aqui, o jovem Augusto Ferreira Norberto Carrupt. Isso. Vice-prefeito da cidade e mais uma vez, Fito Fernandes de Resende, através da Titano, me trazendo para um programa. Seja muito bem-vindo. Especial, onde nós vamos entrevistar o vice-prefeito da cidade, o jovem produtor rural, que passou pelas formações do Senar através do Sindicato Rural da cidade, não é isso? Isso mesmo, jovem aprendiz rural com muito orgulho. E agora vice-prefeito da cidade. Isso aí, vamos tomar um café, prosear, falar sobre a nossa terra, né? E a produção rural, que muito nos encanta. Fantástico, obrigado por receber a nossa equipe. Vamos lá? Vamos, então, no oferecimento da Fiat Firenze de Resende, da G2 Gel, Engenharia e Topografia, e da DERC Higienização e Limpeza, estamos começando o programa de TV do Sindicato Rural de Queluz. Augusto já me recebeu, muito obrigado por receber a equipe de TV do sindicato, para a gente conversar sobre a sua trajetória no agro e também contar um pouquinho o que te trouxe aqui para ser o vice-prefeito da cidade. Tá? Uma alegria ter vocês aqui, muito obrigado, né, por essa oportunidade, né, de resgatar o jovem aprendiz rural e estar hoje trazendo ele de volta, que foi tão importante. A minha trajetória está aqui dentro de mim também. Mas me conta, por que surgiu em você a vontade de fazer um curso de formação que foi promovido pelo Senar, né? Foi promovido pelo Senar, através do Sindicato Rural, e a gente já vinha vários cursos que aconteciam na... Você é filho de produtores, Augusto? Não, não sou filho de produtores. Não é filho de produtores e se interessou pelo agro? Eu antes, já quando era novo, eu participava de algumas atividades pastorais, então sempre estava em bairros mais afastados da zona rural, a gente trabalhava em comunidade ali, e então isso fez parte da minha vida sempre. E quando teve esse chamamento do jovem aprendiz rural... Você lembra a sua idade? Olha, eu acho que eu estava com 16 anos, foi em 2010, e para mim foi muito importante, porque eu estava assim, finalizando o ensino médio, né, com várias questões aí para ver como que vai ser essa vida pós-escola, aquela responsabilidade de você já ingressar no mercado, né, já ter formação. Eu sempre gostei de fazer curso. Então, assim, essa porta que o sindicato abriu para mim e para outros jovens foi, assim, muito interessante. A oportunidade de você poder olhar para a terra, né, saber, por exemplo, fazer uma semente, como que faz uma muda de alface, assim, pra gente era uma coisa, assim, fantástica. Então, você manipular isso, ter aquele contato com o gado, então, ter essa experiência imersiva no campo é uma coisa que assim, me despertou muita curiosidade e vontade. E foi uma turma maravilhosa, assim, encontro com o pessoal até hoje, foram grandes amizades, né, a gente vê aí os filhos dos jovens aprendizes rurais aí. Então, assim, é uma família. Você não era filho de produtor, mas encontrou um monte de filho de produtor. Sim, encontramos, né? E pessoas assim que às vezes faziam a venda da verdura aqui no centro da cidade. Então, assim, a gente pode entender como que essa verdura ela chega. Qual foi o primeiro curso? Qual é o nome do curso? Você lembra, não? Olha, foram vários módulos, mas o módulo que eu mais gostei foi a parte que nós fomos para o campo. Mexer com a terra, mexer com o esterco, manipular, ir para a estufa, Você fez isso? fazer as mudas, Então, assim, era muito divertido. E a gente saía, nós estudávamos de manhã, da escola a gente já ia pro sindicato, ali era nos oferecido uma refeição, então tinha todo um cuidado com a gente, sabe? Fantástico. De alimentação, ali a gente comia ali, todos os jovens ali, e a parte prática era uma festa, era bom demais. Imagino, né? Porque a juventude, talvez não para quem já era filho de produtor, mas como você que não é filho de produtor e vai ter esses primeiros contatos, vai ter que revolver a terra, fazer as covinhas, colocar semente. Sim, e o principal que é o trabalho em equipe, sabe? E nós estávamos no período de adolescência, então assim, nessa fase que você está saindo da escola, entrando para o mercado de trabalho, né? A idade que a gente tem, então assim,
São várias questões, às vezes até crises existenciais que passam pela cabeça de um jovem. E você ter um programa como esse te norteia, porque assim você vai começando a enxergar o mundo lá fora. O curso possibilita esse olhar, né, para o mundo. Então, assim, você preparar um currículo, né, saber uma parte técnica, a parte de empreendedorismo, né, contabilidade, você comercializar um produto, como vender. Fantástico. Tudo isso a gente cultivava, fazia desde do cultivo ali até a parte de você fazer a colheita, saber o tempo da colheita, e aí vem um grande ensinamento para a vida, né, que é o tempo de semear e colher, que isso é para a vida toda, e depois você comercializar, ir para a rua, vender, falar do seu produto, né, acreditar naquilo que você está fazendo e vender momentos, porque o cultivo com a terra, ele não tem só a verdura, ele tem um momento, né? Um momento prazeroso, né? Então, assim, foi muito completo mesmo. E além da verdura, teve a parte também botânica, né, de flores, né, que a gente, cada um pegou uma muda, escolheu, se identificou com uma muda e teve que cuidar dela ao longo do curso. Então, assim, aquele cuidado diário de você ir no local, chegar lá, como é que tá a minha plantinha aqui? Ela tá florescendo, tá faltando adubo, o que tá acontecendo? Aí você olhar para a planta do colega, tem que regar, né? E cada planta é uma planta. Então, assim, a minha realidade é a mesma do colega, né? Então, isso é um programa completo, assim, eu sou apaixonado. Por isso que eu guardei tudo desse programa. Esse aqui é o certificado do Jovem Aprendiz Rural, que eu guardo com muito carinho. Esse tempo foi muito especial na minha vida, foi uma formação que me ajudou bastante, né, principalmente no momento que você está saindo do ensino médio, né, indo para a vida adulta, ali para o mercado de trabalho. Então, assim, foi como um direcional. Aí, 2011. Então eu fui da turma de 2010 e 2011 finalizamos o programa. Certificado de Aprendizagem Rural, o Jovem Produtor Rural. E aqui atrás tem todos os módulos, os cursos que foram feitos. Essas são as apostilas da época, então com as anotações que eu fiz questão de guardar. E é onde a gente teve o primeiro contato assim, com a terra, mas de modo diferenciado, entender, né, a questão de plantio, manejo, tudo. Então aqui tá as minhas anotações da época do projeto, os exercícios, atividades que a gente fazia. Então eu fiz questão de guardar, acho que já são 15 anos, né? Guardar isso 15 comigo, anos. porque é um projeto que fez a diferença na minha vida. E hoje me ajuda em tudo que eu faço, né? E agora, como gestor da cidade, também te dá a capacidade de ter um olhar diferente para o produtor rural. Sim, total. Desde o produtor até entender também a importância do município na formação da criança do campo também. Ver também que a educação ela pode ser mais explorada em conjunto com o campo. Né? Eu faço alguns estudos de projetos futuros, né, da gente somar, porque a gente fala em ambiente escolar, mas a gente pensa em muros, paredes, né, toda a tecnologia, infraestrutura. Mas assim, hoje a gente vê que você olhar para o campo, olhar para a terra, é o que salva o homem, desde o seu processo de formação. Eternamente. Esse seu olhar, ele ajuda num grande problema hoje da atividade rural, que é a sucessão familiar. Então, despertar no jovem o interesse pelo campo. Esse é um desafio. É um grande desafio. E assim, os municípios, eles às vezes querem educar a criança assim, ó, você vai formar, trabalhar e tem que sair. Não, a gente tem que ficar, né? Qual que é a nossa vocação? A vocação é a produção rural do município. E assim, voltar esse olhar, olha, eu posso me formar, eu posso estudar, mas eu posso dar sequência no legado da minha família, na produção rural, né? Continuar esse caminho e desenvolver. Jovem Aprendiz Rural. Esse é um título que eu faço questão de carregar e levar para onde, né, eu for. E aqui tem os escritos, né? Você vê que coisas que, sem a gente perceber, fazem parte de uma forma muito significante na nossa vida. Exatamente. Total. Você acha que um curso como este poderia influenciar na vida dos jovens para, por exemplo, uma sucessão familiar, que é um grande problema hoje da produção rural, a continuidade da família ou dos futuros produtores rurais? Com certeza. Porque a gente retornar esse olhar, sabe? Poder olhar para a terra, olhar a terra como um campo de oportunidades, né? Da gente poder investir, poder se profissionalizar naquilo que a gente tem aqui.
A sua cidade, hoje, você que é o vice-prefeito aqui, é uma cidade que tem uma vocação para o agro, ou não? Sim, total. A vocação daqui é o campo, né? São os cuidados com a terra, a agricultura familiar, né? A produção rural. E hoje a gente vê várias ações também, né, do governo como um todo, nas várias esferas, de incentivar que esses produtores eles sejam fornecedores para os municípios, né, para os municípios, para o estado. Então, assim, Merenda escolar é uma cadeia que gira e pode ficar aqui, pode dar uma boa renda. Você tem uma diversidade hoje, a gente tem uma diferença que é o quê? As pessoas estão voltando o olhar para consumir coisas naturais. Você tem ali a prateleira hoje cheia tem uma preocupação mundial para uma comida saudável. Saudável. Hoje as pessoas querem descobrir se é orgânico, né? Querem... tem aqui o industrial e o ovo. Preferem o ovo. Então, assim, a gente está tendo esse olhar voltado para isso. Eu vejo pela minha geração, vejo pela geração além da minha, que também já tinha essa prática de se alimentar bem, corretamente, nas próprias redes sociais. E o que a gente não vai parar de comer nunca, é a nossa existência, não é verdade? Exatamente. Então, empreender como produtor rural, de todos os empreendimentos, como todos têm desafios, mas a certeza da eternidade da produção da comida, da qualidade da comida, e como você disse, agora uma comida mais natural está chamando a atenção de todos os seres humanos. Né? Exatamente. E você tem uma cidade com vocação. Sim, e eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para fazer um chamado, né, para as famílias, principalmente para os jovens, para que eles voltem esse olhar para a terra, do campo, porque assim, é uma grande oportunidade que tem de se capacitar, desenvolver renda, abrir um negócio, prosperar. Como é que um jovem produtor rural chegou a ser vice-prefeito? É uma curiosidade, a gente vai ter que falar disso só um pouquinho, porque o nosso programa já está acabando, nós vamos combinar de voltar. Obrigado. Como é que você chegou à vice-prefeitura? Olha, o trabalho com a comunidade, ter esse olhar voltado para a comunidade foi tem que gostar de essencial. gente, para começo de conversa. Tem que gostar, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E eu acho que esse curso, ele fez uma total diferença na minha vida, porque assim, no momento onde eu poderia pensar em voltar o meu olhar para fora, para a indústria, eu voltei o meu olhar para cá e pude enxergar que aqui a gente tem oportunidades. Então, por isso que eu reforço isso com os jovens, né? A gente pode olhar para o mundo, mas vamos olhar para cá também. Tem muita oportunidade, muita coisa boa para acontecer, né? E o olhar para a terra que me fez chegar até aqui. Fantástico, Augusto. Vice-prefeito da cidade de Queluz. Parabéns, então, ao sindicato, ao Senar, que de repente não estavam sabendo, mas propiciaram aí a permanência de um jovem na cidade, que fez um curso de formação. Muito obrigado, Sindicato Rural, Senar, por essa oportunidade que transformou e mudou a minha vida e de vários jovens. Fantástico. Muito obrigado, Augusto, vice-prefeito aqui da cidade. Uma satisfação. Vamos continuar comendo esse bolo maravilhoso. Lembrando Bora lá. que você pode curtir, comentar, compartilhar. O nosso programa é semanal e semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, pessoal.